A paz do Senhor, amados jovens, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 8ª lição com o tema O Quinto Sinal. Jesus anda sobre o mar. Será uma lição maravilhosa com pontos maravilhosos a destacar nesta lição tão importante. O texto principal ou texto áureo vai dizer assim: E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e, aproximando-se do barco, temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. João capítulo 6, versículos 19 e 20. Resumo da lição. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Eles vão ver um vento, uma tempestade, algo que se levanta no meio do mar, e eles vão observar que ao longe vem, por cima das águas, alguém se aproximando, e eles ficam apavorados, porque eles não conheciam ainda, não sabiam ainda o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, já tinham visto Jesus multiplicar pães, peixes, realizar outros milagres. Porém, agora, andar por cima do mar seria algo assim extraordinário na visão daqueles homens. Mas, de fato, vai acontecer porque o nosso Senhor, Ele criou o mar. Ele criou o vento, Ele criou todas as coisas, como diz o texto bíblico. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, apresentar o quinto sinal narrado no Evangelho de João. Jesus anda sobre as águas. Compreender o processo da revelação de Jesus segundo João e saber como se deu o treinamento dos 12 apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico está no Evangelho de São João, capítulo número 6, versos de 16 a 21, que diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde eles iam. Meus amados irmãos, jovens irmãos e irmãs, esta lição vai narrar a ação do Senhor Jesus sobre o mar, como ele vai se apresentar aos seus discípulos. Os seus discípulos temerosos, mas irão receber o Senhor Jesus. E por meio desse sinal, eles vão entender que até a natureza está sujeita ao Senhor Jesus. Está sujeita ao seu Criador. Tá certo? E com certeza vai ser uma lição muito importante. Qual é a importância dos sinais? A importância dos sinais é revelar o Senhor Jesus, revelar a grandeza do Senhor Jesus. Para nós, os servos do Senhor, o sinal é um complemento para o nosso trabalho, para nós entendermos que nós não servimos a qualquer pessoa. E para o descrente, é um sinal para que ele entenda que o Senhor Jesus é o único que é capaz de andar por sobre as águas e operar qualquer milagre que ele julgar necessário. Lhe convido a vir comigo nesta lição, acionar as notificações, se inscrever no canal, enfim, vai ser uma bênção ter a sua presença nesta lição. Amados, então nós vamos ver aqui que esta lição
vai nos dar um entendimento muito grande do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa introdução diz assim: dentre os propósitos de Cristo em seu ministério estava o treinamento dos discípulos. Isso acontecia através da criação de oportunidades que gerassem experiências de fé. Nesta lição, refletiremos a esse respeito, considerando inclusive como é importante que reconheçamos nossa fragilidade diante do poder de Deus, que não encontra quaisquer limites ou barreiras. Na sequência do estudo dos sinais, selecionamos esse e se destaca com mais uma contundente demonstração de sua divindade. A ideia do Senhor e a ideia de João no seu evangelho, não podemos esquecer disso, é revelar a deidade, a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta lição tem como este ensinamento, esta profundidade nesse ensinamento, em trazer aos discípulos que Jesus está formando. E Jesus sabe que dentro de poucos anos, 2, 3 anos, ele vai estar deixando os discípulos e eles precisariam dar sequência à obra que estava nas suas mãos para assim o realizar. O mar se levantou. A cronologia dos fatos, pela narrativa feita por João, Mateus e Marcos, entendemos que a travessia do Mar da Galileia foi iniciada na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação dos pães. De Tiberíades, Jesus ordenou aos discípulos que navegassem para o outro lado do lago, em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. Vamos entender aqui, Jesus Cristo, após a multiplicação dos pães, e eu disse na lição passada, que aquelas pessoas pensaram em constituí-lo então agora, já que ele era um homem que conseguia curar as pessoas, e agora conseguia multiplicar pães, multiplicar peixes, seria o político ideal, seria o rei ideal que o povo estava precisando. Quando Jesus percebe que ele vai ser aclamado rei, o que ele faz? Ele vai para o monte. Ele sai dali, vai para o monte, só que ele vai sozinho. E ele fala para os seus discípulos: vocês entrem no barco e vão embora, porque vocês vão e eu vou depois, mas vocês também não fiquem aqui, vão embora. Porque Jesus sabia que aquelas pessoas iriam influenciar os seus discípulos. Então Jesus fala para eles, e eles vão obedecer à voz do Senhor, vão entrar no barco e vão atravessar para Cafarnaum. Possivelmente Cafarnaum era um dos lugares aonde Jesus morava, e também a cidade dos seus irmãos pescadores, Pedro, João. Então eles moravam lá também, possivelmente por causa, tudo indica que era uma cidade costeira, aonde era fácil ter esse atracamento dos barcos. Então Jesus fala para eles irem, eles vão, só que Jesus não sai com eles no barco. Jesus vai orar, Jesus vai falar com o Pai. A travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas das embarcações. Naquela tarde e noite, os discípulos já haviam navegado uns 25 ou 30 estádios. O estádio, na nossa metragem, na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz que um estádio é equivalente a 400 côvados. Cada estádio era uma medida de 180 metros. Então, aproximadamente entre 25 a 30 estádios, quer dizer que eles já haviam entrado no mar e navegado aproximadamente 5 quilômetros, por aí assim. Uma média de 5 quilômetros, eles já haviam navegado, já lá dentro mesmo. E lá no meio vai se levantar impetuosa ondas. E eles vão se ver em apuro. E eles vão olhar para um lado, vão olhar para o outro e não vai ver a pessoa de Jesus.
E agora como vai ser? Então, quando se dá mais ou menos lá pelas 3 da manhã, Mateus vai registrar que era já a 4ª vigília da noite, portanto já estavam no mar, havia aproximadamente 12 horas. Olha, irmãos, eles já estavam remando já há muito tempo, já estavam navegando há muito tempo. É claro que 12 horas para eles, para aqueles que eram assim, marinheiros, pescadores, não era nada, eles já estavam acostumados. Agora, o que iria acontecer é que os deixariam boquiabertos com a situação daquele homem, daquela pessoa que vem por cima das águas. Quando a gente vê, falando de história de pescador, dá para entender, né? Se naquela época já tinha essa história de fantasmas, os homens já acreditavam nisso, por certo, alguma lenda tinha de algum fantasma que andava por sobre as águas, que assombrava as pessoas, mas não foi o caso do nosso Senhor. Impetuosas ondas. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. Vento batendo, onda batendo e eles o quê? Simplesmente um barquinho, não é nada diante daquela grandeza que eles estavam vendo ali. O Mar da Galileia, por sua extensão, aproximadamente 20 quilômetros. Então diríamos que eles tinham entrado dentro do barco e já tinham navegado 1/4 aproximadamente dessa distância. E ventos inesperados, sujeito aos navegantes a fortes tempestades. No caso dos discípulos, João conta que um grande vento assoprava. E isso nós vamos, às vezes, até achar que tudo é uma ação maligna. Não, irmãos, não é. É comum lá em alto mar também ter as tempestades, ter a ventania. É claro que tudo, quando envolve a vida do Senhor Jesus e dos seus discípulos, nós vamos entender também que pode ter sim. Mas era comum. Um lugar aberto, de repente vir uma corrente de vento e pegar o barco. Tem lugares que acontece isso, não é difícil acontecer. Por isso que precisa que o marinheiro esteja atento. Tanto que no nosso caso, a navegação sempre emite, cuidado, ondas de 3 metros, cuidado, não entre no mar, são orientados. Mas naquela época não tinha essa informação que nós temos hoje. Mas Jesus também sabia que iria levantar um vento, iria levantar uma situação, mas iria chegar para acalmar aquela tempestade. As ondas vêm, as ondas vão bater, mas Jesus tem o controle. O Mestre se revelou como soberano, que mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação, a ponto de andar sobre as águas. Jesus vai andar sobre as águas de um modo extraordinário. O quadro é justamente esse. Do ponto de vista físico humano, havia uma tragédia que estava para acontecer. O barco estava instável. Era algo que a tragédia estava para acontecer a qualquer momento. Do ponto de vista divino, contudo, havia plena segurança de estabilidade. Se estava instável para o homem, estava estável para Deus, porque Deus não perde o controle de nenhuma situação. Nesse contexto, os discípulos vão ver um fantasma e vão pensar que está vendo fantasma, vão gritar, é um fantasma, mas não era, era o Senhor Jesus. A relevância desse sinal também se vê na reação dos discípulos quando vem Jesus. Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, homens gritando desesperados, está vindo um fantasma, socorro, socorro. Mas não era. É de se imaginar que os discípulos não cogitassem que Jesus fosse tão poderoso a ponto de andar sobre as águas, mesmo sendo autor dos milagres que já tinham testemunhados, água feita em vinho, a cura do oficial, a multiplicação dos pães, o que Jesus fez em Jerusalém. Então, mas mesmo assim eles não entendiam a grandeza dos milagres que envolviam o Senhor Jesus. Como poderia não ser afetado pela impetuosidade das ondas ou quaisquer força da natureza? Eles ainda não tinham uma compreensão exata da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo.
É de se imaginar também qual seria a origem da crença que expressaram ao imaginarem que seria um fantasma. Isso não tinha relação alguma com toda a revelação escriturística já disponível aos judeus. Precisamos ter cuidado com todo tipo de crendice. Nossa compreensão das realidades espirituais deve ter sempre uma fonte única e segura, a palavra de Deus. Quando alguém chegar com uma mensagem diferente e não for bíblica, cuidado, atenção, atenção. Pode ser uma ação que está se levantando para te tirar do foco, então esteja atento a isso aí. O processo da revelação de Jesus, no segundo tópico, sou eu, não temais. Quando os discípulos, assustados e com medo, pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou, sou eu, não temais. João relata o momento em que o recebem no barco, mas Mateus dá uma informação precedente, dizendo que Pedro manifestou dúvida se realmente era Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus mandou? Mandou e ele foi. Só que ele vai sentir as ondas também e ele vai quase afundar. Só não afunda por causa do Senhor Jesus que vai guardá-lo, que vai estender a mão. Nós vemos isso. Esses detalhes são importantes. Jesus andou por cima do mar, mas Pedro também andou. Às vezes falamos de Pedro, que Pedro é assim, que Pedro é assim, mas foi o único que andou por cima das águas. Foi o único. Só ele o Senhor Jesus. Os demais não conseguiram esse feito. Por quê? Porque não foram ousados como foi ousado o irmão Pedro. Medo e dúvida. Jesus abordou os discípulos com uma palavra de ânimo. Diante do pavor que enfrentavam, Pedro pôs em dúvida a sua identidade e pediu uma prova exclusiva de ordem pessoal. Foi censurado por sua incredulidade. Aprendemos com isso que o reconhecimento de nossas fragilidades encontra conforto em Deus. Ao mesmo tempo que Jesus vai repreender a Pedro, ele vai também dizer, vem Pedro, pode vir. E Pedro vai e encontra com Jesus e depois volta para o barco com Jesus em segurança. Ele vai só, mas volta com o Senhor Jesus. Ele fala, Senhor, salva-me porque eu estou perecendo. O Senhor estende a mão, levanta e ele volta com Jesus para o barco. O perigo da apostasia. As Escrituras e a história nos mostram exemplos de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e o seu poder. Não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Uma das fases da tentação de Cristo foi quando o diabo o instou para que se lançasse do pináculo do templo. Ou seja, o diabo queria que Jesus desse prova de que realmente era filho de Deus e que se ele se lançasse, os anjos iriam guardar. Isso é tentar o Senhor. Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, não tem isso. Não tem essa conversa. E às vezes as pessoas, por não buscarem, por não terem o entendimento da palavra, não terem o entendimento da verdade, também fazem isso. É diferente de Gideão, por exemplo, que vai pedir o Senhor uma prova. Senhor, se o Senhor quer de fato que eu vá lá e eu traga e que eu liberte o povo, então o Senhor me dá uma prova de que é o Senhor mesmo. É diferente agora do que tentar o Senhor. Imagine bem, Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, eu vou passar faca nos meus dedos e não vou cortar o dedo. Isso é tentar o Senhor. Por que não dizer? Isso é idiotice, né? Fazer uma coisa dessa. Senhor, se for o Senhor mesmo, que o Senhor se manifeste aqui, porque senão eu vou rasgar a Bíblia. É outra loucura de pessoas que não têm o que fazer. Se você rasgar a Bíblia, a sua Bíblia vai ficar rasgada e Deus continua o mesmo. Deus não vai mudar se eu rasgo, porque eu rasgo a minha Bíblia ou não. Não tem esse negócio para Deus. Então não vamos usar meios que possam trazer para nós mesmos dificuldades, como líder, como pastor, como obreiro, como jovem, como irmão e irmã na casa do Senhor. A travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas. Não era uma embarcação, não era como hoje, que as embarcações voam. Não,
Não, era tudo à base do braço, à base dos remos. Era bem diferente, bem diferente. Também não posso falar como era porque eu não estava lá na época, mas com certeza não tinha os instrumentos que hoje a navegação tem. Não tinha, tá certo? Treinando os 12 apóstolos. A ordem de Jesus, em Mateus e Lucas, traz informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos atravessassem para o outro lado, que entrassem no barco e passassem para outra banda, enquanto despedia a multidão. Marcos usa uma expressão que revela, mais incisivamente Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco. Porque, já disse anteriormente, se os discípulos ficassem ali, as pessoas iriam encher a cabeça dos discípulos com conversa fiada. Porque quem estava operando o milagre era Jesus, não eram os discípulos. Mas, de repente, alguém poderia ser influenciado a querer ser igual a Jesus ou ser maior do que Jesus. Sabemos que o inimigo agia. O inimigo cirandava os discípulos também, como cirandou a Pedro. Então, ele poderia fomentar no meio do povo uma situação de alguém tentar confundir a mente dos discípulos. Então, Jesus vai, olha, entra no barco, vai embora, e eu vou para o monte, e a gente se encontra lá em Cafarnaum. A gente vai se encontrar, fiquem tranquilos. Então a gente vai ver que Jesus dá essa ordem para eles. Isso mostra que o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia. Tanto Mateus quanto Marcos dizem que depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Já falei, comentei sobre isso. Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar, com o barco açoitado pelas ondas. E bate mesmo, irmão. A gente fica observando aí alguns vídeos nas redes sociais. E não estou falando de barquinho, não, de coisinha miúda, não. Estou falando de embarcação imensa que quando são jogados com as ondas, pelo amor de Deus, dá até medo só em assistir os vídeos. Dá pavor, dá pânico só em assistir. Imagine quem está lá no meio, se não tiver a certeza de que Jesus está junto. Para os discípulos, o cenário era único, desolador. Estavam enfrentando uma grande tempestade. Não são poucos os momentos em que vivemos experiências como essa, quando nada há de animador em nosso horizonte. Nossa perspectiva se torna absolutamente negativa. Devemos permanecer firmes conservando a fé. É verdade, acontece com o pastor, com o evangelista, com o missionário, com o presbítero de gente da igreja, com o líder dos jovens, dos adolescentes, das irmãs, enfim, acontece isso. Você olha para o horizonte e você não vê perspectiva nenhuma. E por outro lado, as ondas estão batendo, mas não é do mar, não. São as pessoas que estão lá. Olha, rapaz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E cadê o recurso? E o recurso não chega. Aí você fica desesperado. Como vai ser? Mas não esquente a cabeça. Coloque nas mãos do Senhor, que o mesmo Deus que andou por sobre as águas te dará o escape. Ele vai dizer, estou contigo, meu filho e minha filha. Não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento. Eita maravilha, fogaréu. No número 2 diz, compreender ou obedecer. E aí, vamos compreender o que Deus está fazendo ou vamos obedecer e tentar compreender depois? O que vamos fazer? Vamos ver. Em nosso relacionamento com Deus, sempre deve prevalecer a obediência, a despeito de nossa incompreensão. Os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus. Não estavam agindo por vontade própria, mas isso não os isentou de enfrentar tão grande tempestade. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de sempre obedecer ao nosso Senhor e fazer a sua vontade. Observemos que os discípulos estavam no mar porque Jesus ordenou, Jesus deu a ordem. Não estavam ali porque eles quiseram entrar no barco e foram. Isso pode nos dar um exemplo também para as nossas vidas do seguinte, que mesmo nós obedecendo a Deus, podemos enfrentar dificuldades, sim. Podemos enfrentar momentos difíceis, sim,
na nossa vida, no nosso ministério, mesmo estando fazendo vontade de Deus. A ingratidão é alguém que abandona a fé, é alguém que vai embora, é alguém que desiste, mas você permaneça firme no propósito de que o Senhor tem estabelecido na sua vida. Saul, por exemplo, é um exemplo de alguém que poderia ter agradado a Deus fazendo o que Deus queria, mas ele procurou fazer a sua vontade. Deus fala para ele ir à guerra e lá exterminar os inimigos, foi ordem de Deus, está na Bíblia. E ele não era para deixar ninguém, mas ele faz o quê? Ele vai preservar, ele vai poupar as ovelhas, as vacas e os cordeiros, dizendo, não, isso aqui é para sacrificar. Aí Deus vai falar com Samuel, e Samuel vai falar com ele, obediência quero e não sacrifício. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, se eu obedeço a Deus, é melhor do que qualquer sacrifício. Porque não adianta eu sacrificar e não obedecer os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso, tá certo? Vamos lá. Fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele, considerando todos os seus atributos. Sem fé é impossível fazer o quê? Isso mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, dessa afirmativa temos o exemplo de homens e mulheres que confiaram em Deus sem qualquer exigência. Senhor, eu vou confiar se o Senhor fizer isso. Parece até um tal do mal me quer, bem me quer, né? Eu tiro uma pétalazinha, tiro outra e vou assim. Não. A fé não é esse joguinho de bem me quer, mal me quer. Jesus não tá nessas coisas aí não, tá certo? O exemplo mais eloquente é de Abraão, que sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar ainda. Aceita? Fechado, eu vou. Ah, Senhor, eu queria ter um filho. Deus fala, tu vai ter um filho. Aí Deus concede um filho a ele. Concede a ele o Isaac. Mas depois Deus fala, Abraão, me oferta o teu Isaac. Tá bom, Senhor, vou fazer isso. Abraão, você vai fazer o quê? Eu e meu filho vamos ali adorar e tornaremos. Ele sabia que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo ia prover algo na vida dele. Ele poderia até sacrificar, mas o menino ia ressuscitar. Ele ia voltar com o menino. Então, ele tem uma fé extraordinária, e esse exemplo de fé e confiança é que nós temos que trazer para as nossas vidas. Por isso que nós falamos que Abraão é o pai da fé, é o nosso pai da fé. Por quê? Acreditou quando ninguém acreditava, obedeceu quando ninguém obedecia, saiu da sua casa, da sua terra. Eu podia até dizer, né, que é o exemplo da igreja, chamados para fora. Deus chamou da sua parentela, trouxe para fora da sua parentela para formar a igreja de Abraão, para formar o povo de Abraão. E Abraão vai ser esse grande homem chamado de amigo de Deus. Esse grande homem que fez a história, marcou a sua história, marcou o seu tempo. Por ele, uma nação foi fundada e está aí até o dia de hoje. A nação de Israel está aí de onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, humanamente falando, porque Jesus, como Deus, ele é eterno. Amados irmãos, chegamos ao final da nossa lição. Espero que, de alguma forma, o conteúdo desse ensinamento tenha tocado o teu coração. Não deixe que as dificuldades, que as ondas, que os ventos atrapalhem a tua comunhão com Deus. Mas viva intensamente essa fé aguerrida, essa fé fundamentada na pessoa de Cristo. E você vai ver, jovem, e lembre-se bem, porque o Senhor permitiu que o próprio João escrevesse que os jovens são fortes e já venceste o maligno, porque a palavra de Deus habita em vocês. Que Deus os abençoe de forma especial. A conclusão desta lição vai dizer o seguinte: servimos a um Deus grandioso, cheio de misericórdia, que sempre quer relacionar-se conosco. Para isso, precisamos ter fé.
As mesmas tempestades que se opõem, ou que expõem as nossas fraquezas também, e nosso medo, servem para nos aproximar de Jesus e nos fazer conhecê-lo melhor. Precisamos buscá-lo mais numa atitude de profunda humildade, reconhecendo nossas limitações e com ele chegaremos à terra firme. E com as nossas limitações, mas com a nossa fé em Cristo, nós conseguiremos caminhar, nós conseguiremos navegar a um lugar seguro em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Na próxima lição, o 6º sinal, a cura de um cego de nascença. Vai ser mais uma lição extraordinária. E eu lhe espero, lhe aguardo para esta lição em o nome de Jesus. Um abraço, eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Vem comigo no canal, se inscreva no canal, acione as notificações, dê o seu joinha, como fala o meu filho Cauê, e seja abençoado em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo aula. E já tem aí, da semana, o vídeo dos adultos, dos adolescentes e dos juvenis. Uma bênção. E dos juvenis, eu tenho aí a presença do meu filho mais velho, o Nicolas, que gravou comigo essa lição também maravilhosa. Assiste lá e vai ser uma bênção. Deus te abençoe. Um abraço.